E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nossa videoaula hoje, ela é feita nessa plataforma porque nós queremos mostrar, eu quero mostrar para vocês algumas imagens e algumas coisas mais, né, em termos visuais, e nesse sentido eu achei interessante colocar nos slides para que a gente possa perceber algumas iconografias, sobretudo porque nós vamos iniciar, né, a nossa série relativa à República, tá? E esse conteúdo de República, na verdade, ele tem várias divisões. Nós temos a República da Espada, né, juntamente com essa experiência da chamada República Provisória, né? Nós temos depois a República Velha, a Era Vargas, o período liberal populista e o período da República Militar, bem como a redemocratização. Bom, então nós temos uma linha do tempo bem considerável. E hoje nós vamos trabalhar com vocês aquilo que a gente chama de primeiros tempos republicanos, tá? E esses primeiros tempos republicanos, eles seriam basicamente aquele intervalo que vai de 1889 a 1894, tá bom? Lembrem-se que há, a partir de 1889, toda uma mudança com o golpe republicano, né? Inclusive existe toda uma discussão relativa a esse termo, proclamação e golpe, que é uma discussão historiográfica. Então, uma parte dos historiadores defendem, né, principalmente aqueles historiadores mais positivistas, eles vão defender a ideia de proclamação da República, que passa a ser algo, inclusive, mais romântico, algo mais harmônico, tá bom? E você tem aquela outra parcela de historiadores mais críticos que vão falar não em proclamação, mas em golpe republicano, né? Havia um governo legítimo, que era o governo de Dom Pedro II, e aí por uma armação, por um esquema envolvendo os latifundiários, a classe média e os militares, isso nós já discutimos em outra aula, houve a possibilidade de se tomar o poder e inaugurar esse novo momento que nós vamos chamar de período republicano. Eu começo aqui com vocês discutindo algo que eu acho de extrema importância, que é a discussão, nessa primeira tela, dos chamados símbolos nacionais. Tá bom? Já a gente vai voltar a essa tela para conversar sobre isso. O recorte da nossa aula seria 1889, com o golpe republicano, até 1894, como está dito aí na tela, que seria a primeira eleição para um presidente civil, inaugurando o segundo momento republicano, que seria o momento da República Velha. Tá? E aí você tem os presidentes civis até 1930, com a emergência de Vargas no poder. Então nós vamos começar pensando uma coisa que é bem importante para todo mundo, tá bom? Lembrem-se, por mais que nós tenhamos três grupos sociais que se uniram em torno da ideia de república, nós temos que lembrar que esses grupos se unem, fazem o golpe republicano, só que esses três grupos eles não têm uma mesma ideia sobre o que é essa república que eles querem. Eles não têm uma ideia coesa sobre um projeto republicano unificado. Nós temos três grupos sociais com três projetos de república que são, inclusive, distintos. Então, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos os três projetos republicanos. Existe um projeto positivista, um projeto liberal e um projeto de república jacobina. E como é que isso acontece? Como é que isso funciona na cabeça desses primeiros republicanos? Então, a nossa primeira discussão é uma discussão historiográfica, tá bom? Então, nós temos a ideia de uma república positivista, que seria basicamente defendida pelos militares, né? Lembra que o positivismo chega através da Escola da Praia Vermelha, né? Benjamin Constant, né? Que foi aluno de Auguste Comte lá na Europa, entre outros, tá? Então, a república positivista diz exatamente o quê? Centralização política nas mãos do presidente, nas mãos do executivo, muito naquela ideia de que se o presidente concentra poderes, né, se o executivo concentra poderes, necessariamente esse executivo iria promover a ordem, e essa ordem seria o primeiro grande passo para se conseguir o progresso, como a gente percebe
na própria postura positivista. Essa postura, ou essa prática positivista, ela consegue ser colocada dentro do contexto geral da nossa República. Tá bom? Como eu coloquei aí na apresentação para vocês, ela prevaleceu de 1889 até 1894, durante a chamada República da Espada. É claro que a gente sabe que dentro desse contexto existem outras nomenclaturas que vocês podem encontrar em livros, tá? República Provisória, República da Espada, entre outras. Mas não se preocupa com isso, tá? Segunda ideia. A segunda possibilidade de se pensar a república seria uma república liberal. Quem é que defende isso, né? Primeiro vamos pensar o que seria liberalismo nesse momento. Qual que é a tradução para liberalismo nesse momento? Liberalismo seria um federalismo, seria uma descentralização. A ideia desses caras é de criar uma república federativa, é de criar uma república descentralizada, fragmentada, como nós temos hoje. Tá bom? Como eu coloquei aí, ó, federalismo descentralizado com grande autonomia para os estados. É lógico, os latifundiários defendem autonomia para os estados, porque assim sendo, eles teriam poder dentro dos estados. Lembrem dessa lógica. Lembrem que a proclamação da República ela tem uma lógica. Ela vai ser feita pelas elites e para as elites. Lembrem-se da não participação do povo na proclamação da República. Tá bom? Existem algumas frases, inclusive, que são importantes nesse contexto. Como a do jornalista Aristides Lobo, que diz: o povo assistiu bestializado à proclamação da República. E aí você vai lembrar do livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, que discute basicamente os projetos republicanos a partir de uma ótica e de uma ordem que é uma ordem das elites. Tá bom? Então, como eu pus aí, ó, prevaleceu entre 1894 a 1930, durante o que a gente chama de República Oligárquica. Lembra? República Oligárquica, também chamada de República dos Coronéis, tá bom? República do Café com Leite, certo? Então, são várias denominações para uma experiência histórica, né, que seria uma experiência oligárquica como um todo. Grupos familiares mandando, comandando os estados, beleza? Lá na frente a gente vai estudar melhor isso aí. E existe uma terceira versão, uma terceira ideia, que seria a ideia de uma república jacobina, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Formação de uma república com forte participação popular. E aí, favorável à criação de medidas de alcance social. Essa ideia de república jacobina é da classe média, e ela vai se inspirar, sim, né, na Revolução Francesa, na fase robespierrista, na fase popular da Revolução Francesa, onde, por exemplo, a leitura que se faz é que esta república jacobina deveria ser uma república que atendesse aos anseios da população em geral. Só que aqui a gente colocou a postura predominante entre setores da classe média urbana que não chegou a se concretizar. Então, a gente pode pensar o seguinte: no primeiro momento, vence o projeto positivista e, num segundo momento, vence o projeto liberal. Lembrando que esse projeto liberal ele vai ser interrompido a partir de 1930 com um movimento liderado por Getúlio Vargas, que a gente também vai chamar de golpe de 30. Uma discussão, e por isso que eu pus em slide e achava melhor para que vocês pudessem pensar um pouco sobre, uma grande discussão que nós temos em relação a esse primeiro momento. Pensa comigo uma coisa: os militares chegam ao poder, eles conseguem criar aquilo que a gente vai chamar de república positivista, certo? A ideologia predominante será a ideologia positivista, e há uma ideia, há uma necessidade por parte desses militares, por parte desses ideólogos da república, de se criar aquilo que a gente vai chamar de identidade patriótica, de uma identidade nacional pautada nas ideias de simbologias patrióticas. Eu gosto dessa parte aqui porque eu vou citar para vocês um livro muito bom, um livro notável, chamado de A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. Esse livro tem esse título, e o título já nos chama a uma discussão e a uma reflexão,
que é exatamente o quê? Quando a gente coloca a formação das almas, quando José Murilo, né, escreve o título Formação das Almas, esse termo alma, ele não está ligado necessariamente à espiritualidade, à questão religiosa. Mas alma aqui é no sentido da formação do sujeito enquanto um sujeito cívico. A formação da identidade do brasileiro enquanto um ser patriótico, carregado de civismo, tá bom? E nesse sentido, vocês podem ver que no teu lado direito, a primeira versão da nossa bandeira, essa primeira versão ela só dura 15 dias, mas a primeira versão da nossa bandeira é essa versão que lembra um pouco, não é? A bandeira dos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa república ela é baseada no modelo e na experiência norte-americana como um todo. Mas depois houve todo um movimento para que a bandeira pudesse trazer uma identidade, uma tradição. E aí fizeram o quê? Pegaram a bandeira do Império, retiraram o brasão imperial e colocaram esse significado azul com o termo ordem e progresso. Inclusive por quê? Porque ordem e progresso aqui passa a ter o reconhecimento de que os militares venceram no primeiro momento e que essa república ela é partidária da ideia de ordem por princípio e progresso por finalidade. No seu lado esquerdo, você vai ver o quê? Uma pintura de Pedro Américo, porque, por exemplo, formar a alma cívica é fazer com que as pessoas comecem a comprar a ideia de que nós temos uma simbologia nacional, uma simbologia patriótica, uma simbologia cívica, e essa simbologia ela deve necessariamente fazer parte da nossa identidade enquanto sujeito. A formação da alma é a formação do espírito cívico. Mas é a formação também do nosso panteão de heróis, dos chamados heróis da pátria. E aí, os militares olham para trás e percebem que podem muito bem criar um grande herói de unidade nacional e buscam a figura de Tiradentes. A gente vai lembrar, por exemplo, né, que quando a gente pega aqui a figura de Tiradentes nessa representação, nós vamos ver Tiradentes aqui, ó, a cabeça de Tiradentes associado ao crucifixo, certo? E essa ideia aqui, ó, vejam, de uma cruz, de uma representação de cruz, porque Tiradentes para a monarquia era considerado o quê? Um traidor. Ele foi, inclusive, levado à pena de morte pelo crime de lesa majestade, que foi o crime de inconfidência. Mas a partir da República, e essa representação de Pedro Américo é perfeita nesse sentido, porque ela transforma Tiradentes em herói nacional. E aí vocês percebem, a partir, né, da pintura do Pedro Américo, que data exatamente de 1893, que, por exemplo, nós temos a representação do Cristo, ou melhor, a associação de Tiradentes ao Cristo, e aí havia uma possibilidade de aceitabilidade. Esse braço exposto, né, que, por exemplo, quando ele começa a formar o corpo esquartejado de Tiradentes, na verdade forma uma figura que lembra o nosso mapa do Brasil. E a ideia do corpo esquartejado do herói que forma o Brasil. Então, a pátria é formada pelos heróis que morreram por ela mesma. Então, essa é a leitura que se faz. E uma outra leitura importante é esse quadro aqui, né, que é um quadro significativo para a gente pensar um pouco sobre essa transição. Aqui, essa tela representa a família de Benjamin Constant, mas a representação maior desse quadro é que aqui as mulheres estão bordando a bandeira nacional. E aí vamos lembrando de alguns artifícios interessantes que a pintura traz para a gente. A ideia da criança segurando a estrela significando o federalismo, uma outra criança abraçando a bandeira, uma outra mulher aqui amamentando uma criança. Veja a representação infantil como é forte nessa tela, porque a infância representa algo que está nascendo. E se você olhar com um pouco mais de cuidado,
você vai ver que aqui tem uma senhora e aqui tem um homem idoso, ó, inclusive de uma forma muito difícil de enxergar aqui no teu lado direito, onde eu estou passando aqui meu mouse, ó. E esse homem que está se apagando representa exatamente a monarquia. Essa monarquia que também aqui, ó, com algumas outras imagens da monarquia, está se apagando, certo? Para dar origem à ideia de um novo país. A República da Espada, ela também é chamada assim pela questão, né, pelo fato dos dois presidentes serem militares, né, o Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto. Eu gosto sempre de colocar para os meus alunos as primeiras medidas tomadas, tá? E uma coisa que a gente pode focar nessa apresentação é a ideia da Constituição de 1891, que será a nossa segunda Constituição, mas a primeira Constituição republicana, que traz, por exemplo, a ideia de uma república federativa, com autonomia para os estados, por mais que ideologicamente, num primeiro momento, sejamos positivistas, né? A ideia dos três poderes. Aqui, ó, eu coloquei de uma forma que vocês pudessem ter um pouco de cuidado. O voto universal masculino já lembra de uma ruptura que existe entre as duas constituições. A Constituição de 24 traz a ideia do voto que é censitário, já essa Constituição traz o voto universal, já é uma ruptura, porque nesse momento você não precisa mais de renda para que você seja considerado cidadão, só que tem algumas exclusões aí. Essa Constituição ainda traz algumas exclusões. Ó, mulheres menores de 21 anos, analfabetos, mendigos, padres e soldados. Certo? O voto ele é aberto, e é bom lembrar que o voto passa a ser aberto, porque existe a partir de agora uma quantidade significativa de homens, que nós vamos chamar de coronéis ou latifundiários, que vão fiscalizar o voto. Então, essa Constituição não traz a ideia do voto secreto, o voto é aberto, porque o voto precisava ser manipulado, nós vamos ver isso através do voto de cabresto, do voto bico de pena e das outras formas de manipulação de voto dentro desse contexto. As eleições são diretas, já é diferente da Constituição de 24, que trazia eleições indiretas, lembrem-se, o cidadão votava no cidadão de província, que votava, de paróquia, que votava no cidadão de província, que votava no candidato. Agora não, a eleição ela é direta, excetuando, claro, a primeira eleição. Tá? Aqui a gente traz algumas características do governo do Deodoro, certo? E eu acho que o mais importante do governo Deodoro é pensar um pouco esses atritos entre o presidente e o parlamento, tá? E aí por quê? Porque o presidente é avesso à ideia de democracia e o parlamento passa, de certa forma, já que ele é controlado por cafeicultores, passa a fazer esse atrito porque o presidente quer centralizar o governo, os cafeicultores querem descentralizar. E aí você tem toda uma tensão, ao ponto, por exemplo, de em 1891, o Deodoro fechar o Congresso e decretar estado de sítio, tá? E aí você tem toda uma tensão, você sabe que não há governabilidade se há tensão muito grande entre o Executivo e o Legislativo. Deodoro renuncia, vem o Floriano Peixoto, né, com a sua característica apelidada de Marechal de Ferro, mas com medidas muito populares, entendem? Medidas, como eu coloquei aqui para vocês, ó, redução de aluguéis, construção de casas populares, tá? Eliminação do imposto sobre a carne, né, para baixar o preço da carne, que era artigo de luxo naquele momento. Mas você tem também um problema. Esses dois militares, eles não são bem aceitos, a governabilidade deles não é tão interessante. Por isso, por exemplo, em 1894, você tem o Manifesto dos 13 Generais, que, de certa maneira, faz com que Floriano Peixoto se desestabilize um pouco, tá? E entre em cena a primeira eleição para presidente civil, na figura do Prudente de Moraes, a partir de 1894. Tá? Dessa primeira parte, eu queria que vocês tivessem muita atenção em duas coisas. Em três coisas. Primeiro,
na ideia de Constituição de 1891 e as suas possíveis relações com a Constituição do 24. Aquela pergunta que eu sempre faço para vocês. O que é ser cidadão na Constituição de 1891? Segundo, os projetos republicanos. E terceiro, que é o mais importante, a ideia de formação dessa ideia de que nós precisávamos, enquanto brasileiros, ter a ideia de identidade nacional, de patriotismo e de civismo. Então, são todas as coisas criadas, produzidas pelo primeiro momento republicano aqui no Brasil. Tá bom? Então, era basicamente isso que eu queria discutir com vocês hoje. Até a próxima aula e tenham uma excelente semana.